É uma grande alegria poder compartilhar desse mesmo amor e carinho com o pastor, a pastora e todos os irmãos. Os irmãos sabem o quanto eu admiro cada um de vocês e quão grande é o amor que eu sinto por vocês. É a família que Deus me deu aqui na América, amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês nos amar também, viu? Eu sinto o carinho e o amor de cada um de vocês por nós, amém? Vamos, sem perca de tempo, para a palavra do Senhor. Eu quero aqui nessa noite poder falar um pouco de Jesus. A palavra que o Espírito Santo de Deus me incumbiu a falar à igreja do Senhor se encontra em Mateus capítulo de número 4, verso de número 12. Mateus capítulo de número 4, verso de número 12. Quero aqui nessa noite, enquanto os irmãos encontrem esta palavra, eu quero fazer uma oração, agradecer a Deus por mais esta oportunidade. E quero pedir você, com todo amor e carinho, preste muita atenção no que o Senhor, que o Espírito Santo vai falar com a igreja nesta noite. Não olhe para a minha vida, não olhe para as minhas falhas, mas olhe e seja sensível ao que o Espírito quer tratar com cada um de vocês, com cada um de nós. Estou profundamente tocado pelo poder desta palavra, quando o Espírito Santo de Deus me concedeu essa palavra aqui. E eu quero que vocês sejam alcançados também, da mesma forma que eu fui alcançado e fui tocado pelo poder dessa palavra. E quero fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, Senhor, nesse momento, Senhor, está aqui a tua igreja, Pai, está o teu povo, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, Espírito Santo, tenha misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia de mim, Senhor, que vou falar a tua palavra, a tua igreja nesta noite. E peço ao Senhor, Pai, mova em cada coração, em cada mente, e que o Senhor, Pai, possa trabalhar, Pai, possa mover, e assim, Pai, que a sua ação, Senhor, venha gerar vida, resultados para esta igreja, para todos, em o nome de Jesus, amém? Vamos fazer menção da palavra de Deus. Palavra de capítulo número 12, que diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, em que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que vivia na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Que Jesus abençoe a vida de todos. Querida amada igreja do Senhor, quando nós olhamos aqui no capítulo de número 4 de Mateus, nós vemos aqui uma ação de Jesus Cristo, depois que Jesus foi tentado no deserto, depois que Jesus passou ali aquela batalha com Satanás, uma história a qual esses capítulos todos os irmãos já conhecem. Aí a palavra de Deus diz aqui, no verso de número 12, que Jesus ali começa o seu ministério. Depois que ele passou pelaquela provação, pelaquela batalha com o inimigo, ele dá início ali ao seu ministério terreno e começa a pregar o evangelho. Ele começa ali a disseminar, a propagar a palavra do grande Deus Altíssimo para as pessoas. E a Bíblia fala aqui que ele deixa a Galileia e vai em direção a Zebulon e Naftali. E a palavra de Deus diz aqui: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia do gentio. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que vivia na terra da sombra da morte. Raiou uma grande luz. O que eu acho mais lindo em Jesus, na Bíblia Sagrada, no poder do Evangelho, é que Deus é tão amoroso,
Deus é tão grandioso para com o ser humano, para conosco, que quando o Senhor, conhecendo a maneira que estamos vivendo e as coisas que andamos fazendo, o Senhor já entra com uma ação preventiva. E o Senhor, quando Ele inicia o seu ministério aqui, em Mateus capítulo de número 4, a Bíblia fala que Ele sai de uma região e vai para uma terra onde o povo vivia em trevas, aonde o povo estava vivendo numa terra no caminho da sombra da morte. E Jesus, conhecendo a necessidade, sabendo das ações do ser humano e vindo com a ação salvífica para todos, Ele aqui começa a pregar o Evangelho. E o que eu acho mais interessante, que Jesus vem de encontro com a necessidade, com a causa daquele povo, daquela terra. O que eu quero dizer para você nesta noite, que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nesta noite para trazer uma palavra aqui preventiva para nossas vidas, acerca dos dias que estamos vivendo e da maneira que estamos vivendo. E Jesus começa aqui a pregar a palavra do Pai, dizendo: arrependam-vos. Por que Jesus começa a falar arrependam-vos? Porque o Senhor conhece a maneira que aquele povo está vivendo, as coisas que eles andam fazendo. E quando eu olho para esta palavra, o meu coração sangra. Por quê? Eu quero aqui fazer algumas pontuações com a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, nesta noite. Quando eu comecei a meditar nesta palavra, a estudar, o Espírito Santo começou a falar no meu coração profundamente. Arrependam-se. Por que arrepender? Porque a maneira que aquele povo estava vivendo não ia gerar frutos positivos e estava desagradando a Deus. E todas as vezes que nós agimos e que nós fazemos coisa que desagrada a Deus, isso desencadeia certas ações e resultados para as nossas vidas, que muitas das vezes o ser humano, quando se depara, pastor, com certas consequências, ações gerada pelos resultados que estamos fazendo, pela maneira que estamos vivendo, as pessoas começam a chegar: pastor, me ajuda em oração, presbítero, me ajuda em oração. Mas o problema, pastor, não é da igreja, o problema não é do louvor, o problema não é do pregador, mas o problema é nosso, o problema é meu, o problema é seu. E por que Jesus foi de encontro com aquele povo e ele começa pregando: arrependam? Arrependam. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando eu olho para esta palavra, quero fazer algumas pontuações aqui. Nós estamos todos os cultos aqui na igreja, saímos para evangelizar. Quando nos deparamos com algumas pessoas na rua, falamos do amor de Jesus. Mas eu quero dizer para você, se Jesus voltar hoje, o céu é real, mas o inferno também é. Qual o lugar que nós iremos? Será que a maneira que estamos vivendo, igreja do Senhor, tem misericórdia? Tenha misericórdia, como nós estamos vivendo? Estamos aqui cumprindo o protocolo na igreja? Estamos vindo ao culto para cumprir a liturgia, para ajudar o pastor, para falar que somos amigos dele, para mostrar que nós somos bons no que fazemos, para mostrar que nós estamos fazendo parte de um grande projeto? Mas eu quero te dizer, o maior projeto é o plano que Jesus tem, o projeto que Deus tem sobre as nossas vidas, é nos levar para o céu. E na onde está o plano de salvação? Será que você tem focado no projeto certo? Se Jesus voltar hoje, eu quero dizer para você nesta noite, noiva do Cordeiro, para mim, se um médico ou alguém te desse, falasse assim: você tem 30 dias de vida, 30 dias, 30 dias só, 30 dias, quando é no último dia, você vai morrer.
O que você faria se eu chegasse para você e falasse assim, ó, e Jesus me usasse e usar o pastor e falasse assim, ó, se arrependa, porque eu vou te dar a vida eterna? Você ia se arrepender? Ou você ia falar, eu vou viver, eu vou fazer tudo aquilo que eu não vivi, porque eu preciso ser feliz? Mas você estava sabendo que em 30 dias, quando desse o último dia, sua vida iria se acabar. Aí ia ser céu ou inferno. Você mudaria? Quantos mudariam? O que nós precisamos mudar? Olha para dentro de você agora. Só que eu quero te dizer para você, talvez você tenha 30, talvez você tenha 10 anos, talvez você tenha 15 anos e talvez você só tenha 1 hora. E se Jesus voltar para você, quantos anos você tem de evangelhos? Quantos anos você está na casa do Senhor? Quantos anos você tem essa caminhada? Será que a maneira que estamos vivendo, será que está agradando a Deus de verdade mesmo? Será que estamos mesmo em Cristo Jesus? Será que estamos obedecendo ao Senhor? Será que nós verdadeiramente somos convertidos a Cristo? Será que estamos vivendo conforme o Espírito Santo de Deus espera e requer que cada um de nós vivamos? Ou será que estamos vivendo um evangelho de engano, de mentira? Eu não posso dizer para você como eu vivo, mas eu sei como eu vivo. E você, como você vive? Porque o Senhor sabe a maneira que todos nós vivemos. Eu não estou aqui nesta noite, eu pedi o Espírito Santo de Deus, não é para pregar a palavra que venha trazer conforto para nossas vidas, mas eu quero pregar a palavra que traz transformação e te leva para o céu. Eu quero que você ouve essa palavra e resolve dentro de si que você precisa mudar, que nós precisamos mudar para que um dia nós recebamos a vida eterna. Se eu chegar em você, olhar dentro do olho do irmão Tim e falar assim, irmão Tim, você precisa mudar nisso ou naquilo, talvez o irmão Tim vai olhar e falar, realmente, presbítero Gladson, eu tenho que mudar nisso. Mas talvez o irmão Tim talvez não possa gostar, mas eu quero fazer prova com cada um de vocês. Porque você vem aqui, canta, eu venho, prego, o irmão vem, louva, a outra irmã vem, louva, nós fala de Jesus na rua. Mas eu quero te dizer nesta noite, convertei-vos. Porque se Jesus voltar, eu vou falar para vocês uma dura realidade. Muitos não vão, poucos que irão para a glória com o Senhor. Porque Jesus me manda trazer esta palavra de exortação à igreja, porque o Senhor ama, o Senhor não repreende e nem trata com dureza aqueles que Ele não ama. O Senhor só fala para aqueles que têm direito à salvação. Você quer saber se o seu testemunho em Cristo Jesus nesta noite está sendo verdadeiro? Chega bem perto. A pastora vai chegar no pastor e vai falar assim, como que a pastora estivesse falando, amor. É assim que a pastora fala, amor, como que eu estou dando testemunho de Cristo? Se você fazer um pré-julgamento de mim, porque se eu falar, talvez o irmão vai ficar bravo, né? Mas é aquele que está bem pertinho, para não constrangir ninguém. Você vai chegar na sua casa e vai falar assim, quer ouvir a verdade? Se prepara. Fala para o seu esposo, mulher. Fala para o seu marido, mulher. Fala para a sua esposa, homem. Se você olhar para mim, eu estou dando testemunho de Cristo. Como que eu estou sendo como imitador de Cristo? Olha nos olhos dela e fala para ela, pode ser sincera. Pais, fala para os seus filhos, olha no olho dele e fala, como o papai está sendo? Porque talvez o seu pai é um pai na igreja e em casa ele é outro. E o Espírito Santo me manda te dizer. Eu estava assistindo um filme e um amigo, pastor, ele achava que os outros amavam muito ele. E na verdade todos gostavam dele. De repente se deparou com uma grande situação lá. E os irmãos, e uma pessoa foi e falou para ele, falou assim, você acha que você é bonzinho? Que todos gostam da forma que você age? Você acha que você é correto? Ele falou, sim, eu sei. Ele falou, então beleza, vamos perguntar aos seus amigos que conversam com você todo dia. Ele falou, eu quero que vocês falem a verdade. Aí todos olharam assim meio. Ele falou, não pode falar a verdade. Vocês sabem o que os amigos deles falaram? Ele falou, nós temos medo de você. Você é uma pessoa mentirosa.
Você é uma pessoa falsa. No meio de alguns você finge ser alguém, depois você é outro. Eu quero dizer para você, gente, somos imitadores de Cristo. Não estamos aqui brincando. Não podemos brincar, continuar nessa vida. Nós vimos para a igreja, gente, que louvores maravilhosos. A gente vimos aqui a presença, a ação de Deus, mas a culpa não é: ah, mas eu não senti nada. Gente, é o nosso coração. Nós temos que nos converter, pastor. O nosso coração tem que estar em Cristo. E eu quero dizer para você, qual a prova se você converteu mesmo? As ações, pastor. As ações, ela nos entrega. As palavras. Aí nós olhamos para o fruto do Espírito. Quando vem ali os frutos, como o pastor fala, o cacho de frutas, a gente vai ver a ação. Na hora de uma discordância de ideia, no dia a dia, mansidão, temperança, paciência, amor ao próximo. Eu quero dizer para vocês, vamos olhar para dentro de nós. Como que Jesus está vendo? Vamos continuar aqui na palavra do Senhor. Querida amada igreja do Senhor, Jesus visitou aquele povo porque o Senhor sabia a necessidade deles. Fiz aqui algumas anotações para compartilhar com vocês. O Senhor Jesus, porque Jesus disse arrependei-vos? O Senhor Jesus disse arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4 verso 17. Este é o pedido de Deus para nós. Somente quando alcançamos o verdadeiro arrependimento podemos ser mantidos por Deus e trazidos aos céus antes do desastre. O que eu acho bastante interessante, dentro do que o pastor estava falando aqui, sobre a maneira que vivemos, a respeito das pessoas orar e falar sobre o devorador. Pastor, vamos orar, pastora, sobre o devorador aqui. Oração não resolve. A oração é ação. Não é oração, é ação para arrepender o devorador. Aí quando a gente olha aqui, ó, o verdadeiro arrependimento pode ser o pedido de Deus para nós. Somente quando alcançamos o verdadeiro arrependimento podemos ser mantidos por Deus e trazidos aos céus antes dos desastres. Mantido, pastor, quando fala o verdadeiro arrependimento, nós só podemos ser mantidos, irmãozinho, por Deus quando alcançamos o verdadeiro arrependimento. Você quer ser mantido por Deus? Porque muitas das vezes a maioria das pessoas, o mundo está em caos e as pessoas têm pessoas falando que é servo de Deus, que é serva de Deus. E por que os frutos não condiz com a ideia? Por que não condiz? Porque a Bíblia fala que o melhor dessa terra é para aqueles que amam ao Senhor e o servem, né? Bem-aventurado o homem que ama ao Senhor e serve aquele bem-aventurado o homem que ama ao Senhor e obedece. Bem-aventurado fala bem-sucedido o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então por que não está sendo bem-sucedido, pastor? A gente precisa mudar. Você quer ser mantido? O centro da manutenção de Deus está na obediência. Está na obediência. E quando a palavra diz convertei-vos, converter é arrepender. Mudança de caráter, pastor. Mudança de atitude, mudança de ação. Quando a pessoa verdadeiramente se converte, quando a pessoa aceita o poder da palavra e olha para dentro de si e se arrepende, ela alcança a misericórdia de Deus e ela muda de ação, atitude. Essa palavra, gente, é palavra para gerar vida, é palavra para gerar transformação nas nossas vidas. Porque nós não podemos viver de engano, nós não podemos, porque se Jesus voltar para nós hoje, o que seríamos de nós? Nós temos que dar testemunho de Cristo aí fora, nós temos que dar testemunho de Cristo na nossa casa, temos que dar testemunho de Cristo no nosso trabalho. E o Senhor nos manda. Isso aqui é uma ordem, é um pedido de Deus.
convertei-vos. Isso é algo que Deus espera de nós, de cada um de nós, é nós nos converter. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Então vamos dar continuidade aqui. Quero compartilhar algumas coisas com vocês. O que significa a palavra arrependei-vos e convertei-vos? O versículo arrepende-vos convertei-vos é uma exortação encontrada na Bíblia que é chamar as pessoas a se arrepender de seus pecados e se converter a Deus. Essa conversão implica em uma mudança de coração e de vida, abandonar o pecado e seguir os ensinamentos de Cristo. Aí está o resultado de uma pessoa quando se converte verdadeiramente. Por que o Senhor nos convida? Porque o Senhor nos pede que nos convertamos. Porque se nós convertermos verdadeiramente, nós vamos abandonar o pecado. Porque não existe só pecado, igreja. Eu estou falando nesta noite aqui, não é sobre pecado de prostituição, não é sobre pecado de adultério, mas vocês querem saber o maior pecado que vai levar muita gente para o inferno? Chama-se o pecado da desobediência, que é você saber o que é certo e fazer o que é errado. Não basta somente você pegar e não prostituir e não adulterar, mas porém você não cumpre os ensinamentos que o Jesus nos deixou para cumprirmos nessa terra. Pais, mães, quando eu li essa palavra aqui, eu confesso para vocês, eu fiquei na hora um pouco triste. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu me alegrei também, porque abriu-me os meus olhos e eu comecei a olhar para dentro de mim, comecei a ver tantas coisas que eu preciso mudar. O pecado da desobediência, gente, é você cumprir a palavra de Deus. Não é os estatutos, os princípios do Evangelho, não é apenas alguns versículos, mas é todos, em tudo. Esforçai-vos. Nós temos que esforçar. E quando eu olhei aqui, eu comecei a ficar triste na hora, mas ao mesmo tempo eu me alegrei, porque eu senti, pastora, dentro de mim eu comecei a olhar e falei assim: nossa, mas eu tenho que arrancar um bocado de coisa aqui dentro aqui. Eu tenho que tirar, eu tenho que mudar, eu preciso, eu não quero ficar para trás. Porque talvez é amanhã, talvez é daqui uma hora, talvez é daqui um mês. Jesus pode... Agora é sua vez. A senha, né? Como os irmãos falam, algumas pessoas falam assim, que todos nós está na fila. E de repente pode gritar assim: irmão Gledson. Ô irmão Gledson. Será que aquela palavra que o Senhor diz: vinde a mim, bendito de meu Pai, ou afastai-vos de mim que não vos conheço? Gente, não vamos nos enganar. Vamos deixar aqui como a palavra falou para nós: quando há arrependimento genuíno, há mudança de atitude e caráter, e nós largamos o pecado e começamos a cumprir com a vontade de Cristo Jesus. Isto é obediência. Será que se eu pedir para o meu filho, fala para mim, meu filho, os filhos da gente, por mais que sejam grandes, eu não vou nem fazer essa pergunta para o meu filho Gledson Júnior que está ali: o que o papai precisa de mudar? Por favor, não fale. Eu já fui tocado. Mas a criança, por mais pequena que seja também, ela vai te falar. Porque criança, ela tem um dom que... a sinceridade, né, pastora? Você já viu quando você chega numa casa que a mãe acabou de fazer um bolo, aí você chega para visitar, o menino vem: titio, a mamãe fez o bolo. Entregou, porque ela não consegue mentir, ela fala a verdade. Você tem coragem de olhar no olho da sua esposa e falar: o que você acha que eu preciso mudar diante da palavra? Olha na Bíblia e fala para mim, aplica essa palavra para mim: o que você acha que eu preciso mudar? E muitas das vezes nós somos tão bons, né? Nós somos tão bons em querer como que o irmão, a irmã, a pastora, o pastor mude. Eu queria que aquele irmão precisa vigiar, precisa se converter. Aquela irmã precisa se converter ao jeito dela. Ela não é crente não, ela tinha que ser sim.
Nós somos bons de querer achar como os outros devem ser, né? Mas somos ruins em olhar para nós mesmos e ver o que nós realmente precisamos e como nós devemos ser. Nós não temos que olhar para a vida do outro e achar como que ele deve mudar, ou no que ele está pecando, ou no que ele está falhando. Mas eu tenho que olhar para dentro de mim e falar: eu estou falhando aqui, eu preciso melhorar. Talvez a falha que você vê na vida do irmão, na vida da irmã, é a falha que você precisa mudar para aceitar ele como ele é. Porque cadê o amor ao próximo? Tem muito aquela expressão: eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Cadê a empatia? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Gente, não é achar como ele ou ela deve mudar, mas é em que eu preciso mudar. Amém? Glória a Deus. Será que eu posso ouvir um glória aí? Porque Jesus pregou: arrependei-vos, que o homem viesse a se arrepender dos seus pecados e pudesse ter uma vida eterna. Jesus tinha e tem um grande amor pela humanidade. Ele falava acerca de coisas que o afligia. Também queria que o homem pudesse ver sua condição miserável e se arrependesse, e vivendo de maneira que honrasse a Ele. Olha o que Deus espera de nós, o que Jesus pregou: arrependei-vos, porque Jesus quer e espera que cada um de nós largamos, arrependemos de tudo aquilo que desagradamos a Ele. Porque se Ele está falando que espera que nós nos arrependemos e vivemos de forma a qual honre o nome dEle, então quer dizer, quando a gente está fazendo aquilo que desagrada a Deus, a gente está desonrando. Porque Jesus diz, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e me buscar, eu ouvirei dos céus, os perdoarei e sararei a vossa terra. Então quer dizer que o pecado, às vezes, ele impede o Senhor de nos atender. Não deixamos de fazer o que é certo, o que é errado, mas porém queremos aquilo do que aquele que espera, o dono da bênção, que espera que sejamos certos. Não podemos desonrar. O povo e o mundo está nos assistindo. Você ser chamado de homem de Deus, mulher de Deus, mas porém a ação, a atitude, se não está conforme a palavra de Deus, a gente está desonrando o nome de Jesus. Amém? E o que Jesus espera nesta noite é o arrependimento de cada um de nós. Você jovem, você garoto, você garota, não precisa da sua mãe, não precisa do seu pai, não precisa do pastor, ninguém. Porque o Senhor nos deu um dom que só o ser humano tem. Chama-se o dom da consciência. Não precisa ninguém estar perto de nós para nós sabermos o que é certo e o que é errado. Automaticamente, pastora, quando a pessoa vai fazer algo ali, ou recebe um convite, no seu consciente ele já sabe se é certo ele ir, se é certo ele fazer, se é certo ele não fazer. Não precisa da esposa estar junto com o esposo, não precisa da mulher estar junto com o marido, não precisa do pastor estar junto com o irmão Tim. Diante da situação, o consciente dele na mesma hora acusa: isso não é certo, esse negócio não vai dar bom. Então quando você estiver diante de uma situação dessa, lembre desta palavra nesta noite, porque Jesus está voltando. E nós não podemos, gente, perder a oportunidade de partir para a glória. Essa oportunidade está conosco. Essa oportunidade foi nos dada ali na cruz do Calvário, e nós estamos todos os dias ouvindo a palavra do Senhor, e esse direito é nos dado. Não vamos perder essa oportunidade. Se Jesus voltar, vamos nos encontrar nos céus. Amém? Amém? Gente, é com muito amor que eu trago essa palavra à igreja do Senhor nesta noite. Não vamos nos deixar ser levado pela obra da carne, porque eu quero dizer para vocês nesta noite, porque o desejo de pecar, o desejo de fazer o que é errado, o desejo de fazer o que não é certo, o desejo de não obedecer à palavra do Senhor Jesus, vocês sabem de quem que é ela?
desejo de matar, roubar e destruir, isto vem do diabo. Isso vem do diabo. Então quero dizer para você: seja forte, homem, seja forte, mulher. Alimenta o seu espírito, seja forte. Eu não vou fazer, eu sirvo ao Senhor dos exércitos, e eu quero ir morar no céu. Quantos podem levantar a tua mão e dar um brado de glória? Porque a palavra de Deus diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Jesus estava ali diante daquele povo, e Jesus está aqui nesta noite. Que esta palavra possa gerar vida em cada um de nós. Amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Pastora, pode louvar, pastora? Quero fazer uma oração no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus agora. Eu quero que você peça ao Senhor. Olha para você agora, para dentro de você, e você sabe, nós sabemos o que precisamos mudar. Nós sabemos aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos desobedecendo. Porque o pecado que tirou Adão e Eva do jardim não foi o pecado do adultério, não foi o pecado da mentira, mas foi o pecado da desobediência. Não vamos perder o direito, não vamos perder a oportunidade de ir para os céus por causa da desobediência. Vamos pedir ao Espírito Santo. Fala para ele, fala: Espírito Santo, eu quero sair daqui nesta noite. Eu não quero continuar da maneira que eu estou, mas eu quero me transformar. Eu quero ter o meu caráter mudado. Eu quero ter a minha mente transformada. Eu quero ter a conduta de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira serva de Deus, de um verdadeiro servo de Deus. Eu quero aqui, Espírito Santo, sair, Senhor, desta igreja nesta noite, mas eu quero sair de uma forma diferente, porque eu sei que a desobediência, porque a palavra de Deus diz que em 46 vezes que a palavra arrependimento aparece na Bíblia Sagrada, 28 delas falam sobre que Deus se arrependeu do mal que havia pensado em fazer com o seu povo. Imagina, a desobediência, ela desencadeia uma vontade em Deus em nos punir. E muitas das vezes o povo de Israel foi punido, o povo de Deus foi punido por não obedecer ao seu Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, o que está impedindo muitas pessoas a alcançar a plenitude de Deus nessa terra, o melhor dessa terra, chama-se a desobediência. É o não cumprir a vontade de Deus. E eu quero dizer para você, não pegue essa palavra como uma palavra dura, mas pegue essa palavra nesta noite e guarde ela no teu coração, como um alerta de Deus para a sua vida, como um alerta que Deus te ama, como um alerta que Deus te ama e Deus quer mudança de todos nós. Vamos terminar esse mês. Hoje é 17. Vamos concluir esse mês, gente, de uma forma diferente. Fala: Senhor, eu sei que o problema não é na igreja, eu sei que o problema não é no pastor, eu sei que o problema, Senhor, porque o que impede eu de viver, de receber, Pai, eu estou clamando, pedindo e não recebo, mas também nesta noite eu fui exortado e olhei para dentro de mim e encontrei várias falhas, Senhor, aonde eu quero sair daqui, Pai, livres, liberto delas, e eu não vou mais cometer, Senhor, este mal que está me impedindo, Senhor, de ser mantido, de ser cuidado pelo teu Senhor, pelo teu Espírito Santo. Fala para o Senhor aí, amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus.